Graça e paz a todos, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja guardando o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Vamos para a leitura do texto bíblico dessa noite. Quero ler com vocês João 15, de 12 até o 17. O texto diz assim: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já vos não chamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Um texto bastante conhecido, que é o texto que fala do contexto da videira e dos ramos, que Jesus, ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos. Se nós permanecermos nele e ele em nós, nós podemos dar bons frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos para a eternidade. Mas o interessante desse texto é que esse texto tem um mandamento muito claro no versículo 12 e no versículo 17. Ele começa com o mandamento e termina com o mandamento. O versículo 12 diz que o mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. A necessidade, meus irmãos, de nós nos amarmos, de nós nos perdoarmos, de nós nos permitirmos errar um com o outro, mas alcançar a misericórdia do outro. Porque um dia, se eu preciso de misericórdia hoje, amanhã é o outro que vai precisar. E vice-versa. Nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus e do outro nos nossos relacionamentos. E isso é importante para que sejamos vistos como pessoas que são diferentes, pessoas que se amam umas às outras, pessoas que se suportam, pessoas que oram umas pelas outras, pessoas que realmente fazem de simples amigos verdadeiros irmãos. E por isso que a palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que irmãos. E, portanto, nós devemos nos amar uns aos outros. Esse é o mandamento que Cristo nos dá em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, no versículo 13, tem um testemunho maravilhoso ainda sobre a amizade. Eu me esqueci de falar, mas o meu tema hoje é esse ministério da amizade de Jesus com os seus discípulos, que devemos repetir isso em termos da nossa amizade. Esse ministério da amizade é algo bastante bonito, bastante maravilhoso. E Jesus diz que ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É interessante nós notarmos aqui que eu creio que a consequência disso possa ser até entregar a vida por um amigo, como o grande amigo nosso, Jesus entregou a sua vida para garantir a nossa salvação e a eternidade. Mas eu também penso nas pequenas coisas que nós devemos fazer uns pelos outros. Um abraço, um afeto. Talvez por isso que nós estejamos sentindo tanto nesses dias de isolamento social. Mas as pequenas coisas, de dar uma ligada, fazer uma chamada de vídeo hoje, fazer uma oração com alguém, abençoar a vida do seu irmão, daquele que você ama. Então, dar a própria vida em relação ao outro. Fazer com que o outro se sinta abençoado, querido, amado nesses tempos de pandemia. No versículo 14, ele nos fala de uma necessidade. Ele fala, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, nessa necessidade, há um pedido claro da parte de Jesus. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu estou mandando. E a palavra de Deus, a revelação de Deus aos nossos corações, ela está cheia de princípios, de preceitos, de mandamentos de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos
ter necessidade dessa palavra na nossa vida. Como o servo anseia pelas correntes de águas cristalinas, nós devemos ansiar pela presença do Pai, do Filho e do Espírito, consolador e revelador de todas as coisas ao nosso coração. Nós devemos ter essa necessidade. Aí sim nós vamos ser amigos uns dos outros e amigos verdadeiramente de Jesus, se fizermos aquilo que ele manda. No versículo 15, ele vai falar desse ministério da amizade. E por isso ele faz uma promessa maravilhosa aos seus discípulos, seus apóstolos. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Nós não somos mais servos. Nós não somos mais servos de Satanás. Mas somos servos de Jesus. Mas além de servos, Jesus diz que se nós fazermos aquilo que ele nos manda fazer, nós seremos seus amigos. Amigos. Aquele que é confidente, que conhece a sua vida, que caminha junto com você. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Que nessa promessa do versículo 15, ele quer ser o nosso amigo. Amigo para todas as horas, amigo para todas as dificuldades, amigos para sempre, para a eternidade. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Só Jesus para encher o nosso coração de alegria nesses tempos de isolamento social, desse tempo de crise, de tribulações tão grandes que nós sentimos a falta de abraçar e de estarmos juntos com os nossos irmãos e amigos. Versículo 16, ele vai falar de uma doutrina, que é a doutrina que nós chamamos a doutrina da eleição. Na nossa teologia reformada e protestante e reformada. Ele vai dizer, não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então nós temos aqui uma doutrina que é base de toda a nossa teologia reformada. Interessante notar aqui que muitos acham que isso pode ser feito da parte do homem. Jamais. O homem não tem poder de escolher por si mesmo a salvação. É Cristo quem nos encontra, é Cristo quem nos chama, nos justifica, nos redime pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 1 a 10, vai falar exatamente isso. E no início dos versículos 1, 2 e 3, vai falar que nós somos verdadeiros zumbis espirituais. Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que ele nos deu vida quando nós estávamos assim. Então a doutrina da eleição, ela nos mostra nesse texto aqui muito claramente que é ele quem nos escolhe. Mas essa doutrina tem que ter um resultado, para que eu e você possamos, ele nos escolhe para que a gente vá e dê fruto, e que o nosso fruto permaneça, a fim de tudo que aquilo que nós pedirmos, o Pai, em nome de Jesus, possa nos conceder. Olha que coisa interessante, uma promessa que que visa um resultado prático na nossa vida cristã. E ele termina novamente com um mandamento. Começa com o mandamento, no versículo 12, o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Cristo mostra isso, ele nos amou na cruz do Calvário. E ele termina, isso vos mando. Eu não estou aqui dando a opção para vocês. Eu estou mandando, de forma imperativa, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, que essa palavra possa encher o seu coração e que você possa, em nome de Jesus, ser abençoado nessa noite. Lembre-se desse mandamento, desse testemunho, dessa necessidade, dessa promessa, dessa doutrina que traz um resultado prático para a nossa vida cristã e o término desse texto que nós escolhemos hoje de João 15, de 12 até o 17, terminando novamente com esse mandamento, que nós nos amemos uns aos outros. Vamos demonstrar isso na prática. Ligue para alguém, faça uma chamada de vídeo nesses momentos difíceis, converse pelo WhatsApp com as pessoas,
Diga que você ama, que você tem sentido falta. Isso eu tenho certeza que ajudará o seu coração. E principalmente porque você vai estar fazendo bem. E não existe nada, ontem eu percebi isso, não existe nada que a gente possa fazer nessas épocas de pandemia, de crise, de isolamento social, do que fazer o bem. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós sabemos que precisamos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Então faça o bem para o seu irmão, para o seu familiar, para o seu amigo. Entre em contato nesses tempos de isolamento. Tenha o discernimento, a sabedoria de abençoar a vida do seu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa adentrar no nosso coração e que o Espírito Santo possa mover-nos, Pai, para amarmos, para dependermos, para confiarmos em Ti, sabendo que nós precisamos amar os nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai, nesse momento tão grave de isolamento social, nesse momento onde os casos de Covid-19 só aumentam no nosso país. Tenha, Senhor, misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia dos profissionais de saúde. Tenha misericórdia da nossa cidade. Pai, através do Teu Santo Espírito, da ação do Teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor possa ajudar-nos, Pai, a reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, para que não sejamos os mesmos, Pai, depois que tudo isso passar, mas que possamos amar cada vez mais os nossos irmãos. Abençoa-nos, Pai. Nós te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.